milestones of the century. The events about to unfold before us happened over 40 years ago. Perhaps you were among the crowds that stormed the Capitol on that fateful day in 1917. Some shouting for war, some crying for peace. Inside the White House, President Woodrow Wilson conferred with advisors, then signed the proclamation of war against Germany. The men present here are gone, but preserved on Pathé film, this moment of history remains. Estamos agora em 1923 e a gente agora vai ver alguns dos nossos protagonistas da Primeira Guerra Mundial, começando pelos otomanos. O Império Otomano era um dos homens doentes da Europa, perdendo guerra para os Balcãs e até para a Itália. Mas, após o término da Grande Guerra, os otomanos saíram numa situação até que boa, anexando territórios dos russos e até conseguindo países vassalos. O maior problema dos otomanos seriam os movimentos de independência que aconteceriam nos árabes e nos armenos. Nos árabes, os otomanos até que poderiam conter facilmente, dando mais direito aos árabes e contendo alguns movimentos de independência. Já nos armenos, a situação complica um pouco. Eles causariam bastante dano na moral dos otomanos, com vários ataques ao governo. E aí entra os estados fantoches dos otomanos. Os otomanos migrariam os povos armenos para a Armênia, diminuindo assim bastante os movimentos de independência. Já os austro-húngaros passariam por muitos maus bocados depois do final da Primeira Guerra. Eles anexariam os sérvios e Montenegro junto com a Bulgária, e isso deixaria os povos eslavos revoltados com os austro-húngaros. É provável que o Império Austro-Húngaro tentasse medidas para manter o Império unido. Porém, diferente dos otomanos, os austro-húngaros não poderiam fazer muita coisa, e perto do final de 1920 até a década de 30, o Império Austro-Húngaro já teria caído. Os austríacos, sendo germânicos, após a queda do seu império, se uniria aos alemães, já que os alemães estariam em uma ótima situação econômica, bem melhor do que o antigo Império Austro-Húngaro. Os russos estariam em uma péssima situação, perdendo território para os turcos e alemães. Além disso, assim como na nossa realidade, eles estariam lutando a Guerra Civil Russa. Porém, diferente da nossa realidade, é provável que os brancos ganhassem a Guerra Civil Russa, já que os alemães veriam os bolcheviques como um risco ao império. E eles ajudariam muito os russos com tropas, suprimentos, e perto do final da Guerra Civil Russa, eles seriam comandados por militares russos. E os Estados Unidos? Bem, eles não seriam ainda a grande potência do mundo, e com a vitória do Kaiser na Europa, a assimilação dos alemães seria bem mais difícil. E assim como na nossa linha do tempo, eles ofereceriam a ideia da criação da Liga das Nações, que continuaria existindo, porém agora sobre a influência alemã. A França, em menos de 40 anos, já perderam 2 guerras para o novo Império Alemão, tendo que no final ceder colônias e vários territórios para os alemães, além de diversas dívidas a pagar. E eles iriam querer uma revanche. Após o término da Grande Guerra, vários grupos como a Comuna de Paris e grupos paramilitares estariam lutando nas ruas de Paris a todo momento. Por mais que o Reino Unido não tenha perdido nenhuma colônia, eles também iriam querer sua revanche contra os alemães. E falando nos alemães, o Império Alemão estaria em seu auge, com ótima economia, colônias e vassalos. Porém, assim como aconteceu com os americanos, é provável que a Grande Depressão de 29 continuaria acontecendo. E agora sim, vamos aos eventos dessa linha do tempo.
Com a Grande Depressão abalando a Europa, tanto movimentos de extrema direita quanto de extrema esquerda começariam a abalar a Europa, tendo sucesso no Reino Unido com a ascensão de Sir Oswald Mosley, e algo parecido também aconteceria na França. Porém, diferente do Reino Unido, eu não sei dizer com convicção quem seria o novo líder do Estado francês. Eu tenho alguns nomes, como o de Philippe Pétain e de Charles de Gaulle. E ambos, Reino Unido e França, fariam alianças para restaurar sua antiga glória na Europa. E você aí que está assistindo esse vídeo já deve ter notado que dessa vez o eixo, ao invés de ser Alemanha, Itália e Japão, eles seriam Reino Unido, França e Rússia. Mas e a Itália e a Alemanha? Bem, a Itália, assim como em nossa linha do tempo original, continuaria elegendo Mussolini, com várias promessas de uma nova Itália. Já a Alemanha dessa vez continuaria democrática, já que ninguém na Alemanha estaria interessado em nenhuma ideia radical como o nacionalsocialismo e o comunismo. Mas uma curiosidade interessante é que antes da Primeira Guerra Mundial o Kaiser tinha muito poder na Alemanha, mas quando a Grande Guerra começou, ele virou apenas uma figura no governo. E na maior parte do tempo a Alemanha estava sendo governada por generais alemães. E mesmo ao final da guerra, os militares alemães ainda continuariam com influência no governo, sendo que o provável chanceler da Alemanha nessa época seria o general Paul von Ludendorff, e o Kaiser continuaria apenas uma figura do governo alemão. E bem, a Segunda Guerra continuaria acontecendo nessa linha do tempo? A resposta é sim. A confusão que estava na Europa certamente geraria uma guerra. Agora só nos resta ver quem ganharia essa Segunda Grande Guerra. Bem, eu acredito que seja a Alemanha por dois motivos. Motivo 1. O que fez a Alemanha ser uma força tão grande na Segunda Guerra Mundial foi a Blitzkrieg, que fez a Alemanha ganhar rapidamente da França e dos países nórdicos. E quem inventou a Blitzkrieg? A Alemanha. Então, mesmo se a Blitzkrieg não fosse inventada, a Alemanha poderia manter seus territórios no fronte francês e parar o avanço russo nos territórios de influência alemã, tendo assim uma Segunda Guerra semelhante à primeira, com diversas trincheiras espalhadas pela Europa. Já na Ásia, o Império Japonês não teria aliados e atacaria tanto colônias alemãs tanto quanto colônias dos aliados. Mas agora vamos falar do segundo motivo da vitória alemã. Sem a ascensão do nacionalsocialismo na Alemanha, muitos cientistas famosos como Albert Einstein e outros ficariam na Alemanha e poderiam desenvolver armas como a bomba atômica, que nessa realidade teria sido desenvolvida pelos alemães e que acabaria dando um fim na guerra. Os termos de paz da Segunda Guerra seriam basicamente os mesmos da Segunda Guerra, com a Alemanha anexando algumas colônias e os aliados tendo que pagar reparações para a Alemanha. Ao final desse conflito surgiria algo como é a ONU hoje em dia. E com ela, vários direitos civis também apareceriam, como o direito universal do homem, várias coisas. A Guerra Fria não teria acontecido, porém ainda teria algumas tensões diplomáticas entre esses países, já que diferente dos aliados, os alemães não iriam ocupar ou dividir nenhum país como os aliados fizeram. E nessa época, um pouco depois do término da Segunda Guerra Mundial, várias colônias da França e do Reino Unido declarariam suas independências. E também alguns países multiculturais como o Império Otomano e o Império do Japão teriam que dar mais direitos para as populações diferentes que vivessem nesses impérios. E em alguns casos até dar independência a eles, para que algo maior não aconteça neles. Se caso esses impérios sobrevivessem até hoje em dia, seria bem interessante. Imagine você vendo televisão e vendo notícias sobre o Império Otomano. Coisas como terrorismo não aconteceriam nos povos árabes, já que os árabes estariam sob a influência ou saudita ou otomana. Porém, nem tudo são flores. Alguns pensamentos antigos, como o colonialismo, ainda estariam vivos até hoje. Como o maior exemplo disso, Portugal. Na nossa realidade, já foi muito difícil Portugal largar suas colônias. Imagine nessa linha do tempo, onde ninguém se importaria com as colônias portuguesas.
Porém, diferente de Portugal, alguns países apenas continuariam com suas colônias na África por não serem totalmente colônias, com o exemplo da Líbia e Tunísia. Para quem não sabe, uma das coisas que Mussolini queria fazer é transformar a Líbia em um território de italianos. E como ele ficaria bem mais tempo no poder, é provável que ele consiga ter atingido esse feito. Já com as colônias alemãs, o processo de descolonização seria gradual, com o povo alemão pedindo para o governo dar independência para esses países, ou com um Kaiser mais liberal, que fosse mais mente aberta para essas ideias novas. Várias monarquias continuariam de pé até hoje em dia, como o exemplo da Alemanha, Reino Unido, Bulgária, Império Otomano, Hungria e Itália. O século XX, ao invés de ter sido o século americano, teria sido o século alemão, com os alemães ditando a cultura mundial. Mas e você, o que acha que teria acontecido caso a Alemanha ganhasse a Primeira Guerra Mundial? Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe os vídeos e até a próxima!